Agora nós vamos ver o assunto fração imprópria e a forma mista. Para isso nós vamos retomar aqui, né, a ideia de fração. O que é uma fração? Uma fração é um objeto escrito dessa forma, né? A gente fala A sobre B, né? Olha, eu tenho aqui, A é o numerador, B é o que se chama de denominador, é o que dá nome à fração, né? Dá nome às frações. Nós temos nomes meios, terços, quartos, quintos, sextos, isso são nomes. E o numerador é aquilo que quantifica as partes consideradas dessa fração. Perfeito? Quando você fala, por exemplo, 3 quartos, você está falando que são 3 partes de 1 quarto, ok? Então nós temos aqui fração própria. Quando que a fração é própria? Quando você tem o A menor que B, tá vendo? O numerador menor que o denominador. Então isso aí é uma fração própria. Exemplo, 3 quartos. Uma fração aparente. Quando que uma fração é classificada em aparente? Quando o numerador é um múltiplo do denominador, né? N, obviamente, pertencente ao natural asterisco, né? Ou seja, o N não pode ser 0, obviamente. Exemplos, nós temos 2 meios, 4 meios, 6 meios, 8 meios, N vezes B, B, né? Observe que nessa forma de escrever, houve já uma decomposição, né? Onde eu posso fatorar aqui o B, né? B com B, eu posso eliminar, melhor dizendo, simplificar, e eu fico com N, tá vendo? A mesma coisa aqui, olha. 8 meios, o que é 8 meios? É 4 vezes 2 meios. Simplificando 2 com 2, sobra 4. O que é 6 meios? 6 meios é 3 vezes 2 meios. Cancelando 2 com 2, vai sobrar 3, tá vendo? 4 meios é 2 vezes 2 meios, né? Eu vou fazer essa 8 meios aqui, ó. 8 meios, o que é isso? Ele é 4 vezes 2 meios, tá vendo? O N é 4. Cancelou 2 com 2, o que é que sobra aqui? O 4, ok? Então, isso é uma fração aparente. Agora, fração imprópria. O que vem a ser a fração imprópria? Quando o numerador é maior que o denominador e esse numerador não é múltiplo do denominador, como no caso das aparentes. Como exemplo, você tem 3 meios, 5 meios, 7 meios, poderia ter, né, 9 meios, etc. 4 terços, 5 terços, 7 terços, 8 terços, 10 terços, ok? E assim por diante. Toda fração imprópria, né, elas representam valores maiores que o inteiro, certo? Aí na página 58 do livro do 6º ano, para quem está acompanhando, você vai ver lá que toda fração imprópria pode ser escrita numa forma mista, que é o assunto que a gente vai ver aqui. Nós vamos pegar essas frações impróprias e transformar em suas formas mistas. E vamos ver como é que isso é feito aqui, ok? Vamos pegar como exemplo essa fração 7 meios, tá? Então vamos lá, vamos colocar um título aqui para destacar. Vamos colocar fração imprópria, aqui, fração imprópria. Ok? E aqui nós vamos colocar a forma mista. Forma mista da fração imprópria, né? Então, por exemplo, você tem lá 7 meios, né? Qual é a forma mista da fração imprópria? Forma mista é a forma onde se escreve uma parte inteira e uma parte de fração propriamente dito, né? Então, observe que 7 inteiros, ele pode ser escrito como
aliás, perdão, ele pode ser escrito como? Exatamente, 6 mais 1 meios, ok? 7 meios pode ser decomposto dessa forma, em soma, né? 6 mais 1, uma parte que eu posso transformar numa fração aparente, ó, 6 meios, ok? Essa soma a gente pode separar, né, em 6 meios mais 1 meio. 6 meios é 3 unidades, né? Então são 3 unidades mais 1 meio, ok? E a forma mista para essa escrita, ela será da seguinte forma: 3 inteiros e 1 meio. Essa é exatamente a forma mista de se escrever, né? 3 inteiros e 1 meio. O que é 3 inteiros e 1 meio? 3 inteiros e 1 meio são 7 meios, 7 metades. Ok? Você precisa então de 4 objetos para você retirar 3 inteiros e 1 meio. Certo? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar esse exemplo, aqui, 8 quintos. Olha, 8 quintos, ele pode ser decomposto da seguinte forma. Você pode tirar 5 quintos mais 3 quintos. Isso é igual a 5 quintos mais 3 quintos. 5 quintos é 1 inteiro. Então é 1 inteiro mais 3 quintos. Ok? E a forma mista de escrever esse número é 1 inteiro e 3 quintos. Sabe, geralmente a gente coloca esse 1 um pouco maior, tá vendo? Posicionado quase que no meio da fração, né? 3 inteiros e 1 meio. 1 inteiro e 3 quintos. Tá? Essa é a forma mista da fração imprópria 8 quintos. Ok? Agora vamos ver como passar da forma mista para a fração imprópria. Ok? Então vamos sair da agora, vamos fazer o contrário. Né? Vamos sair da forma mista e vamos para a fração imprópria. Vamos ver aqui. Então nós vamos pegar aqui forma mista. E vamos para a fração imprópria. Ok? Vamos pegar aquele exemplo. 1 inteiro e 3 quintos, que acabamos de ver aí. Né? 1 inteiro e 3 quintos. Está na forma mista, que você tem uma parte inteira e uma parte fracionada. Muito bem, isso aqui é equivalente a se escrever 1 inteiro mais 3 quintos, que é o que ela representa aqui. Nós temos 1 inteiro e temos mais 3 quintos. Esse 1 inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração como 5 quintos. 5 quintos é igual a 1 inteiro, mais 3 quintos. Ok? Daí a gente repete o denominador e somam-se os numeradores. 5 mais 3. 5 mais 3, 8. Então isso aí vem a ser igual a 8 quintos. Essa é a fração imprópria equivalente à forma mista 1 inteiro e 3 quintos. Percebeu? Existe uma outra forma de fazer isso, tá? Que é usado aqui a multiplicação direta, o produto direto, olha só. Você tem 1 inteiro e 3 quintos. Como você faz isso aí? Você multiplica esse denominador por esse número inteiro e o resultado você soma com esse. Soma com esse aqui. Então, observe, você vai multiplicar 5 vezes 1, o resultado que é 5, você vai somar com 3, mantendo o denominador.
5. Então você vai fazer 5 vezes 1 e o resultado você vai somar com 3. Ok? Então observe. 5 vezes 1, 5. 5 mais 3, 8. 8 quintos. Né? Primeiro você multiplica, né? 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Percebe? Então você tem duas formas. Uma é transformar o inteiro em uma fração aparente, com o mesmo denominador da fração própria, e aí fazer a adição. Tá? Que é exatamente isso aqui, né? Aqui você pega e multiplica, depois soma. Vamos ver aquela fração, por exemplo, o outro exemplo que eu dei aqui foi o de... acho que foi 9,5, se eu não me engano. Não é isso? Então eu vou sair da fração mista. Não é? Eu tenho lá 4 inteiros, por exemplo. 4 inteiros e 1/2. Tá? 4 inteiros e 1/2. Tá? Eu posso usar um dos dois recursos, qualquer um resolve. Né? A forma direta é você pegar isso aqui, mantém o denominador, multiplica esse, né? 2 vezes 4, e o resultado você soma com esse aqui. Tá? Então olha só, 2 vezes 4, mais 1, isso vai dar 2 vezes 4, 8, mais 1, meio. Isso é igual a 9 meios. Então, 9 meios é a forma, a fração imprópria dessa forma mista, 4 inteiros e 1/2. Também você poderia ter optado por transformar esse número misto em uma adição, que é exatamente isso que ele é. 4 mais 1/2, tá vendo? 4 inteiros e 1/2, você tem que ter, obviamente, 4 objetos inteiros, mais a metade de um outro objeto do mesmo tamanho desse. Ok? E aí você transforma esse 4 em fração aparente. 4 em meios ele é igual a 8 meios, né? 8 meios é igual a 4, lembra? Mais esse meio. Daí você repete os denominadores, somam-se os numeradores, 8 mais 1, resultando finalmente em 9 meios. Ok? Então isso é o assunto fração própria, fração aparente, fração imprópria, e a forma mista da fração imprópria, e como obter uma a partir da outra. Ok? Até a próxima